Bom dia os irmãos, às irmãs, às senhoras mães novas, mais novas, aqui no Algarve e em qualquer parte do mundo, em nome de Jesus. Nós vamos começar a nossa reunião a continuar, já tivemos horário de línguas, louvando e bendizendo ao Senhor, glória a Deus. A pessoa diz, mas é preciso louvar. Tia, diga assim, tia, é preciso gritar logo de manhã. E é preciso estar a ouvir notícias logo de manhã. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos em Deus. E Deus diz, na palavra dele, que bom é louvar ao Senhor. Então, mesmo que eu não compreendesse mais nada, porque Deus diz lá que bom é louvar ao Senhor e também cantar louvores ao seu nome, então vamos louvar e cantar louvores ao seu nome. E depois também li lá na Bíblia que Deus habita, não visita, Deus habita no meio do louvor do seu povo. O meu conselho para mim, para a Isabel, para todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que nos assistem, vamos ficar de pé se você puder, glória a Deus, aleluia. Se não puder, oramos por si em nome de Jesus. Se está numa cadeira de rodas, ir recuperando as forças. Há milagres, há curas instantâneas e há curas progressivas. E vamos louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus. Nem andar na idolatria. Nem falar mal das outras pessoas. Nem andar a criticar. Vamos louvar a Deus. Nem andar a fazer precisões, nem andar a ouvir missas da Igreja Católica, é louvar a Deus. Pessoas às vezes atraem demónios para a vida deles, sabe porquê? Perdão, andam na idolatria, andam na imagens, andam a rezar a precisões, andam a rezar a Maria, e Deus diz que só Jesus é o caminho. Então, a pessoa que louva as imagens, que dobra o joelho às imagens, um dia fica como elas. E a gente deve perdoar, não guardar rancor, nem ressentimento, senão afeta os ossos, afeta a nossa vida, e devemos perdoar como Deus também nos perdoou em nome de Jesus. Mas eu não consigo perdoar. Então, começa a estudar e a ver o amor de Deus na sua vida e na minha. Deus nos perdoou, então nós perdoamos em nome de Jesus. E Jesus sempre em primeiro lugar. Este é o tempo de nós estarmos aqui, não trocamos por nada. Nem para o trabalho, nem para os filhos, nem para a escola, não eu acho, buscar a Deus em primeiro lugar. E ontem um pastor dizia uma coisa simples, mas grande. Jesus vai a um determinado lugar. Se as pessoas o recebem, ele fica lá. Se não recebem Jesus num determinado lugar, ele sacode os pés e vai para outro. Ele vai para onde as pessoas o recebem. E Jesus está aqui neste lugar, porque vocês honram a Jesus, e honra o profeta de Deus. Glória a Deus. Então que a gente não perca Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que já perderam Deus na vida deles. E quando Deus se vai embora, poxa, você tem que dobrar bem o joelho para ele voltar. Então melhor é nós mantermos Deus na nossa vida em nome de Jesus. E te louvamos e te agradecemos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Mas que barulho logo de manhã. Em nós agora habita seu Espírito. Parece que está tudo bêbado. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Logo às 9 da manhã. Sua glória está a encher este lugar. Hoje é tempo de louvar. Somos os bêbados santos. Em nós agora habita seu Espírito. Havia um homem lá em Bassafrim que bebia de manhã, enfrascava-se e cantava logo. A Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Hoje vamos ficar todos bêbados no meio dos louvores Deus habita. A avó também bêbada, E é seu andarem com o prazer carro à volta, cumprir o que a fazer nos rali aí no diz. calçadão. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar, vai louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz.
então é só cantar, a Cristo exaltar, sua glória está a encher este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. A gente louva e depois vamos ver o que é que os irmãos fizeram mal durante a semana. Para apanhar a tal. Cantar. É isso que fazem muitas igrejas. Encher este lugar. Irmão, tu és um pecador. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Estás doando porque desobedeceste a Deus. Cantar, A Cristo exaltar, sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, mas já levei o domingo passado. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria, A minha irmã dizia, dança João, mas eu não conseguia dançar. Ergue a Tua voz e dança de alegria, é verdade. Dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue As tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Karina anda para aqui também para mostrar as mãos. Fazemos aqui no seu nome. Louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, aleluia. Mãos sem câimbras. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua irmão do outro irmão que vai ali da câmara. Ergue as Tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, no meu coração. Aleluia, aleluia. Antes de começar a trabalhar, louva a Deus. Canto a ti, Senhor, esta canção. Os irmãos às vezes iam ajudar a pintar lá a igreja de Torres Vedras e eu obrigava os irmãos a dançar antes e a cantarem para Deus antes de subirem lá para os cadotes e para as escadas. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Porquê? Porque me deste a vida quando havia morte em mim. Me deste a alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. De coração grato, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus,
pela tua morte na cruz, mas já não está na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. De coração grato, não durma, vamos louvando a Deus, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Eu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. Bens tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda a aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda a aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. Bendiz ao Senhor, alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, ó Senhor. Bendiz ao Senhor. Tu, ó Senhor, és para mim escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Tu, ó Senhor, és para mim escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Aleluia. 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 Vem Santo Espírito. Aleluia. Minha rocha e salvação. Eu não temerei. Eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia. 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 Aleluia.
minha rocha e salvação. Aleluia, aleluia, um pouquinho mais alto. Aleluia, vem Santo Espírito. Aleluia, minha rocha e salvação. Eu não temerei, eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, água viva. Aleluia, água viva. Água viva, minha rocha e salvação, ó Senhor. Restaura cada pessoa, restaura cada corpo, restaura cada mazela, restaura cada célula, cada órgão, cada mente, rocha e salvação. Ele está aqui, ó. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Deus está aqui, Santo Espírito, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir mais uma vez. Deus está aqui, cantemos todos para o Pai, tão certo como o ar que eu respiro. Enquanto louvamos e adoramos, Deus está curando pessoas com problemas de artrose, dor nos ossos. Certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Deus está. Há pessoas que têm clamado a ajuda de Deus, têm chorado, têm orado. Deus está aqui a responder às suas orações. Certo como amanhã, se você até disse que o profeta fala, Deus tem ouvido aquilo que você tem pedido e está respondido. Deus está. Há pessoas com problemas de estômago que estão a ser curadas enquanto louvamos a Deus. Ciro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Deus está aqui, vem Santo Espírito, tão certo como o amanhã eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir em línguas cantando. Chorará, chorará, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir.
Tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar e eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levantará. Tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir. Deus está aqui. Vamos todos levantando a voz. Tão certo como o ar e eu respiro. Tão certo como o amanhã que se cada um de nós seja vasos. Tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir. Pai, obrigado em nome de Jesus. Mais uma vez te louvamos e te agradecemos pela tua presença e pelo teu Espírito. Pai, eu declaro que ao som da minha voz, as nossas mentes estão livres e libertas para ouvir. Não só ouvir, mas compreender. Que eu compreenda também. Que cada um de nós cresça. Cresça no entendimento, na fé, na tua aproximação em nome de Jesus. Amarra e desliga o poder do inimigo no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar? Glória a Deus. Sentar é bom. Glória a Deus. Estar de pé é bom. Trabalhar é bom. Descansar é bom. Há pessoas que só trabalham. Há pessoas que só descansam. Então, trabalhar é bom, descansar é bom, mas trabalhar também é bom. Então, faça aquilo que agrada à sua vida e ao seu coração. Se ainda está num trabalho que não se preenche, peça a ajuda de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Que Deus ajuda e guia. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes está o prazer. Prazer. No trabalho deve ter prazer, com a sua mulher, com o seu marido deve ter prazer, com os seus filhos ter prazer, quando vai a um almoço ter prazer, conduz o seu carro com prazer, vivermos a vida aqui na terra com prazer. Antes está o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Diz, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, não ribeiro, mas ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, vida e saúde, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prospera. Glória a Deus. Então, o segredo da nossa vida é confiança em Deus a cada dia. É a aproximação de Deus a cada dia. Então, hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que eu creio que Deus quer que eu fale, é sobre meditação na palavra de Deus. Diz que a palavra são vida para os que as acham e também saúde para todo o seu corpo. Mas para achar temos que procurar. Glória a Deus. E eu estava a pensar nestes anos todos que eu entreguei a vida a Jesus. Durante muitos e muitos anos tenho permitido que a palavra de Deus permaneça em mim. Ou melhor, ouça em vista a minha vida ensinos da palavra de Deus. Tenho ouvido a palavra de Deus e continuo a ouvir. Dedico meu tempo à oração em espírito e a meditar na palavra de Deus. Há mais de 30 anos que tenho blocos de notas onde vou escrevendo versículos bíblicos. Eu ouvi e vou praticando aquilo que homens de Deus ensinam e que eu ensino também é para mim, para que a palavra de Cristo habite em mim. Glória a Deus. E então vamos começar com o Salmo 119, que diz assim: Oh, quanto eu amo a tua lei, amar a palavra, ter prazer na palavra e ter prazer em Deus. Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Glória a Deus. Ocuparmos a nossa vida com a palavra de Deus.
Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio. Tu, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus nos torna pessoas diferentes, pessoas sábias. Mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Estão sempre comigo o quê? A palavra de Deus. Então há inimigos, há oposições, há tudo mais, mas a palavra de Deus nos ajuda para nós em todas as coisas triunfarmos sobre os nossos inimigos, sobre as circunstâncias. Tenho mais entendimento. Então a palavra de Deus nos dá entendimento, compreensão. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos. Os antigos, uma pessoa, quando faz uma coisa durante muito tempo, fica com experiência. Mas Deus diz, entende mais do que os antigos. Antigos aqui é também maduros, porque guardo os teus preceitos. Desvio meus pés de todo o caminho mau. O que é o caminho mau? É aquilo que não é a vontade de Deus. Então Deus diz instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E como é que Deus instrui e guia? À medida que nós meditamos na palavra de Deus, à medida que vamos orando. Já viu aqui? Estamos investindo o nosso dia para que a palavra de Deus seja depositada em nós. Se a gente não semeia, não vai colher. Se a gente não coloca a palavra de Deus no nosso coração, se não ouve a palavra de Deus, como é que vamos ter uma colheita? Porque o reino de Deus é sempre à semelhança do agricultor que semeia para colher. Se uma pessoa não trabalha, como é que o fim do mês pode ter o salário? Se a pessoa quer ter a unção de Deus na sua vida, tem que investir tempo na palavra de Deus. Há pessoas que investem tempo no curso A, B ou C, mas agora estamos a falar na palavra de Deus. Temos que investir tempo na palavra de Deus e investir tempo a meditar na palavra de Deus. Porque são vida para os que as acham, para achar temos que procurar, e saúde para todo o seu corpo. Então a palavra de Deus é vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Saúde nos ombros, saúde nos ossos, saúde nos olhos, saúde para todo o teu ser, saúde para todo o meu ser. Já viu? É importante nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Não é dizer, eu sou pastor há 30 anos, eu prego há 30 anos, eu sou apóstolo, sou profeta. Esqueça isso. Desvia meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Guardar no sentido de guardar na nossa mente, no nosso coração e a praticar. Outra vez digo, são vida para os que as acham e saúde. Saúde. A palavra de Deus traz saúde divina para todo o meu ser. O meu entendimento começa-se a abrir. Não me aparteis dos teus juízos, porque tu me ensinaste. A palavra de Cristo nos ensina, nos admoeste, nos corrige. Glória a Deus. Ou quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Nós comemos mal, o mal é bom. Mas diz que a palavra de Deus são doces para a alma e saúde para todo o meu ser. Pelos teus mandamentos alcança entendimento. Por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra é uma lâmpada com luz. Então a luz dissipa as trevas. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Se vocês estiverem a mim, a gente agora estamos ligados a Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, há pessoas com problemas nos tendões dos braços, tendinites nos braços. A palavra, porque estou a falar a palavra. Pessoas estão a ouvir a palavra de Deus, estão a ser curadas agora. O que é que traz a cura? É Jesus, é a palavra de Jesus. Glória a Deus.
Pelos teus mandamentos alcança entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Luz nos tendões, luz nos ossos, luz na nossa mente, para nós termos a capacidade de discernir o bem do mal. Guias-me por pastos verdejantes e por águas tranquilas. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O que é o Senhor é o pastor? Não é só a gente declarar, é quando Deus nos dirige, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Que é verdes pastos? Coisas boas, negócios bons, uma vida tranquila. Deitar-me faz em verdes pastos, guias-me mansamente a águas tranquilas. No outro dia, nos Açores, estavam ondas de 18 metros. Mas Deus diz que nos guia por pastos verdejantes e por águas tranquilas. No outro dia estava a tomar banho na praia e a água estava tranquila, toda calma. E se for num rio, há rios que aquilo está tudo branquinho, a gente olha, vê lá no fundo. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Pastos verdejantes, águas tranquilas, saúde divina. Pastos verdejantes, águas tranquilas, comida que alimenta. Há pessoas que comem pastos envenenados. Há igrejas que estão envenenadas. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Há pessoas que entregaram a vida a Jesus e a vida até ia mais ou menos bem e começaram a ir a determinadas igrejas e começaram a ficar com problemas financeiros e com problemas a nível de saúde. O que é que você está dizendo? A pessoa recebe influência do líder que está lá. Se o líder é um líder perverso, as pessoas estão lá um dia e ficam perversas. Se a pessoa está num sítio onde as pessoas têm má conduta, as pessoas um dia tornam-se iguais. Não importa se tem muita gente, se tem milhares de pessoas, tem milhares de bispos, tudo mais. A minha mãe, quando estava na terra, dizia uma coisa, e ainda não tinha entregue a vida a Jesus. Entregou antes de partir. Dizia assim, olha, se a pessoa trata mal os filhos, olha como é que trata aqueles que não são filhos. E eu dizia, mas temos que amar primeiro a Jesus, tudo bem. Mas, se a pessoa não tem amor pelos seus que está lá em casa, como é que tem amor para as outras pessoas? Então não se deixe iludir. E eu oro, em nome de Jesus, e você ora também, para que Deus lhe abra os olhos da sua mente e do seu espírito, para discernir. Há ministérios que neste tempo estão a tratar mal pastores. Estão a escorraçar pastores. Pessoas que deram a vida pelo ministério estão a ser escorraçados, corrigidos, a cortar o salário e a criar desespero sobre as suas vidas. E Deus do céu já tem avisado muitas vezes. E Deus do céu já tem avisado muitas vezes. E há pessoas que por causa disso vão encurtar a sua vida sobre a terra. Andam a maltratar ungidos de Deus. E Deus diz, não toqueis nos meus ungidos. Como profeta de Deus, falo isto debaixo da unção de Deus. Não da minha mente, não do meu saber, não da minha escuta, mas debaixo da unção de Deus que está sobre a minha vida. Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e às minhas razões inclina os teus ouvidos. Não as deixe apartar dos teus olhos. No outro dia ia na avenida, o carro da GNR parou de um lado, eu parei do outro e vi um senhor cego a passar a avenida. A GNR parou, eu parei do outro lado, liguei os intermitentes e demos todo espaço que esse senhor que não tinha visto ou que via mal
passasse a passadeira. E eu logo ali fiz uma oração. E disse, Senhor, obrigado, porque eu tenho vista. Agradeci a Deus no meu coração. Até chorei tudo, agradeci a Deus no meu coração. Então Deus, Jesus, veio à Terra para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. E há pessoas que veem, mas não veem. Há pessoas que veem, mas não veem que Jesus é o caminho. E a Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina os teus ouvidos. Não as deixe apartar dos teus olhos. Para onde nós olhamos, continuamente é isso que temos. Eu dava um exemplo em Torres Vedras. Tinha lá um senhor que era colaborador, que era o responsável do som. O nome dele, eu digo, chama-se Paulo, e a esposa chamava-se Paula, ou chama-se Paula. Belo casamento. O Paulo casou com a Paula, o João casou com a Joana, mas no caso era mesmo, o Paulo casou com a Paula. E eu dar um exemplo. A Paula está no coração do Paulo, porque o Paulo olha muito para a Paula. E olha muito, e olha muito, e olha muito, e a Paula estava no coração dele. Ele estava a trabalhar, lembrava-se da Paula, telefonava. Ia, chegava à noite, abraçava a Paula, beijava a Paula, fazia amor com a Paula, porque a Paula estava no coração dele. Então, como é que nós pomos uma coisa ou uma pessoa no nosso coração? Olhando muito, alimentando muito e falando da palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Para onde nós estamos a olhar, e olhamos, e meditamos, e pensamos, e olhamos, e meditamos, e pensamos, e olhamos, e meditamos, e pensamos, aquela coisa ou pessoa fica dentro de si, ou dentro de mim. Por isso é que o salmista dizia, não ponhas coisas más diante dos teus olhos. Perdão. No outro dia ouvi alguém falar, não viva junto com pessoas de fracasso. Não se associe com pessoas frustradas. Ele estava a falar de pessoas com dívidas, que vêm pedir dinheiro, isto e aquilo. São pessoas que estão doentes na área financeira. Jesus ajuda quem quer ser ajudado, mas às vezes pessoas só querem o pão e o peixe, não querem o remédio. E o remédio é Jesus. E a cura é Jesus. E a vida é Jesus. Por isso um dia Jesus disse, eu sou o pão da vida. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, enquanto ouvimos a palavra de Deus, enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, há pessoas que estão a sentir um calor forte sobre as suas pernas. É como se tiver umas calças vestidas com ar quente sobre as suas pernas. Problemas de circulação, problemas de varizes. Jesus curou-os, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece que as suas pernas estão o dobro do volume. É como se você tiver vestido as suas pernas dentro de um saco, está cheio de ar quente. E então Deus está restaurando a circulação. Há pessoas que tinham varizes e a unção de Deus está restaurando, está ajudando. Há pessoas que tinham nódulos nas pernas. A unção de Deus está curando, está ajudando, porque Deus ama as pessoas. Glória a Deus. E tudo isto porquê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus galardoa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Está a galardão, a recompensa da gente buscar a Deus. A pessoa faz um curso, fica com a informação.
A gente estamos a ouvir a palavra de Deus, ficamos com a boa semente no nosso coração. Mas Deus ali logo galardoa ou recompensa. Nenhuma cura, nenhum milagre, nenhum dom do Espírito Santo tem a ver com a pessoa. Tem a ver com Jesus. Se o servo de Deus se põe à disposição de Jesus como vaso, glória a Deus, está sensível a isso, glória a Deus. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí foi o Big Bang. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Há pessoas que a vida deles é sem forma e vazia, sem rumo. Mas quando o verbo entra dentro de si, quando a palavra de Deus entra dentro de si, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz. As pessoas, quando entregam a vida a Jesus, a luz de Jesus entra. E às vezes há trevas sobre a terra dessas pessoas, sobre a casa, sobre a família. Deus aqui está a falar quando criou os céus e a terra, mas também quando há trevas sobre a face da vida das outras pessoas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Começa a haver luz nas finanças, no casamento, no rumo da sua vida em nome de Jesus. Tudo tem um princípio. Jesus é o princípio e o fim. É o alfa e é o ômega. Outra vez em João 1:3 diz no princípio outra vez. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e são feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, ou a palavra se torna substância na nossa vida. Pelas pisaduras de Jesus estou curado, é uma palavra. Pelas pisaduras de Jesus estou curado do meu joelho. Pelas pisaduras de Jesus estou curado do meu joelho. E não vê nada. Pelas pisaduras de Jesus estou curado do meu joelho e medita. Pelas pisaduras de Jesus estou curado. E o verbo se fez carne, o verbo se torna em substância. A palavra se torna em matéria. O que é matéria? Isto é matéria. A gente vive num mundo da matéria, isto é matéria. A minha mente, o meu interior, as minhas emoções não são matéria, mas a palavra de Deus é matéria. E o verbo se fez carne, se fez substância. Quando nós declaramos a palavra e declaramos a palavra se torna em substância, matéria. A palavra destrói a morte. A palavra traz vida. A palavra se transforma em matéria. Quando meditamos na palavra de Deus e declaramos a palavra de Deus, a palavra se torna matéria. Que as tuas necessidades sejam supridas. A palavra se vai transformar em matéria e as nossas necessidades são supridas. Eu aqui falo a palavra debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo da unção do Espírito Santo, e a palavra de Deus se transforma em matéria. Pelas pisaduras de Jesus estás curado dos teus olhos. Os teus olhos estão a recuperar. E fala uma vez, e fala outra vez, e fala outra vez, e fala outra vez. E os olhos começam a receber a substância ou a matéria.
diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e havia trevas e disse Deus, haja luz, haja cheiro. Há pessoas que perderam o cheiro, o olfato, haja cheiro e houve cheiro. Há homens que perderam a ereção, que haja ereção. A ereção veio. Pelas pisaduras de Jesus tu estás sarado. Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos cura. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Deus não anda a pôr enfermidades. Que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. Enviou a palavra e a palavra se transformou em matéria. Medite na palavra e depois declara a palavra, o verbo se fez carne. Um dia um homem de Deus, chamado Smith Wigglesworth, um homem tinha uma perna de pau. E ele orou e falou uma perna em existência em nome de Jesus. O verbo se fez carne, se fez matéria. E a perna onde não tinha perna nasceu uma perna. O verbo se fez carne, se fez matéria. A vontade de Deus é que nós vivamos com todas as nossas necessidades supridas. Vai lá perguntar a uma pessoa que não tem perna qual é a necessidade dela. Olha, é que eu guio bem o carro, também nem consegues guiar. Então, está bem, também. Primeiro que tenha perna. E o verbo se fez carne, que haja cabelo sobre a tua cabeça. Que o esquecimento saia, eu tenho a mente de Cristo. Troca a mente antiga, a mente corrupta e negativa, por uma mente nova, a mente de Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, a mente antiga e negativa já passou, isto tudo se fez de novo. Tudo fez e tudo se faz. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm dor nos ombros. Eu declaro o verbo ou a palavra sobre os ombros, sobre os ombros, sobre as articulações, sobre os tendões, e o verbo se fez carne, se fez matéria. Glória a Deus. Declaramos saúde divina em nome de Jesus. A palavra não é para a gente estar a falar uma mensagem, não, a palavra tem que produzir carne, matéria, vida. Glória a Deus. Há pessoas que vivem em condenação. Aquele que não conheceu pecado fez pecado por nós. Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, justificados diante de Deus. Somos pessoas puras diante de Deus. Podemos e devemos receber a vida de Deus, a saúde de Deus sobre nós. Eu posso declarar, como um pastor dizia, sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não só porque ele declara, mas porque Jesus diz que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós para que neles fôssemos feitos a justiça de Deus. Sou justificado diante de Deus. Há pessoas com problemas de artrose. O que é artrose? Dor nos ossos. Eu declaro a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e falou Deus. Artroses secam desde a raiz. Vida sobre as mãos em nome de Jesus. A terra era sem forma e vazia,
Mãos defeituosas não podiam agarrar, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja saúde divina sobre as suas mãos, e haja saúde, e receba a saúde, a vida de Deus em nome de Jesus. Diz que as palavras, diz lá em Provérbios 16, 24, são favos de mel, saúde para a alma e vida para todos os meus ossos, todo o meu ser, todo o meu ser. Favos de mel são as tuas palavras e são doces, doce para a alma e saúde para os ossos. E eu no outro dia, quando meditava nisso, pensei, mas é saúde para os meus ossos, já é bom, mas saúde para todo o meu ser. Então abri a minha mente e abri o meu coração, não só saúde nos meus ossos, que já é muito bom, mas saúde para todo o meu ser. Para que a água viva inunde todo o meu ser. Ter saúde nos ossos é bom, mas é preciso saúde nos olhos, saúde no cabelo, saúde nas minhas pernas, saúde nos meus pulmões, saúde no meu coração, em todo o meu ser. Eu pensei, ou melhor, Deus me ajudou a pensar, que não é só saúde para os meus ossos, que é muito bom, mas saúde para todo o meu ser. E ainda estava deitado e veio um bocado de ansiedade e preocupação no meu coração, e o Espírito Santo trouxe à minha mente e ao meu coração esta palavra: favos de mel são as tuas palavras e são suaves, doce para a minha alma, doce para a minha alma, e saúde para todos os meus ossos. E depois eu pensei, conforme já disse há pouco, não só saúde para os meus ossos, mas saúde para todo o meu ser. Aleluia! Deus quer curar um dedinho, mas quer curar a mão, quer curar o braço, quer curar os ombros, quer curar as pernas, quer curar os órgãos reprodutores, os intestinos e tudo. E lembre-se, onde nós aceitamos Jesus, Jesus vem. Se Jesus vai a um determinado lugar, é como profeta, já fui a determinados sítios. E há pessoas que me receberam, a libertei, a unção de Deus está sobre a minha vida. Mas há pessoas que não receberam. E alguns já partiram da terra. E ontem, quando ia no corredor, a caminho da casa de banho, pensei, ou melhor falando, Deus me fez pensar, toda a pessoa devia ter um líder sobre a sua vida. Quem é que o ajuda? De onde é que você recebe alimento espiritual? Eu sobre a minha vida tenho um contabilista. Para quê? Para me ajudar, para me orientar, tudo mais. Porque há coisas que eu não sei fazer. Há diversidade de dons e diversidade de ministérios. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu não faço a revisão do meu carro, eu pago a revisão do meu carro. E então mecânicos certificados fazem a revisão do meu carro. Espiritualmente também devemos ter alguém sobre a nossa vida. E há pessoas que foram desenganadas, tiveram igreja, ministérios, até lideravam e tudo mais. Hoje estão desenganadas e estão num deserto. A pessoa diz, a minha vida está bem. Você sabe que não está. Você tem dinheiro, tem filhos, tem família, mas a sua vida não está bem. Você diz que está às pessoas, mas não está. Você sabe que não está no propósito nem na chamada de Deus. Este é o tempo da gente abrir nosso coração e de se virar para Deus, para fazer a chamada que Ele põe no nosso coração. E a pessoa sabe quando está no rumo de Deus e quando não está. E a Bíblia diz que Ele nos ensina aquilo que é útil e nos guia, quando nós permitimos, no caminho em que nós devemos andar. E então o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E então o seu jugo é suave e o seu fardo é leve.
Ele nos ensina no caminho em que devemos andar. Para isso, dobrarmos os joelhos e dizer: Senhor, ajuda-me, ensina-me no caminho em que devo andar. E Deus ajuda e ensina. Por ali não quero ir. Deus falou a Abraão: sai lá da tua parentela. Oh Senhor, mas isso não. Pede-me um dízimo, pede-me uma oferta e se não me passas isso. Sai da tua parentela, Abraão. João Silva, sai do ministério onde estás e vai para a terra que eu te disse. Oh Senhor, agora como é que eu vivo? E como é que eu sustento a minha família e os meus filhos? Vai para a terra que eu te disser. E Abraão saiu de lá. Senhor, e como é que vai ser o meu futuro? E a minha reforma? E o meu ordenado? Vai para a terra que eu te disser. Isso não, Senhor. Vai para a terra que eu te disser. E Abraão foi chamado o amigo de Deus. E falava com Deus. E Deus falava com ele. E questionava a Deus. E Deus dava-lhe a resposta. O Senhor nos ensina aquilo que é útil e nos guia no caminho em que devemos andar. Há pessoas com problemas de estômago. Problemas de estômago. A terra é sem forma e vazia. O seu estômago tem mau funcionamento. Liberte uma unção de Deus sobre o seu estômago. A terra era sem forma e vazia. Que haja saúde divina sobre o seu estômago. Você tem dificuldade a fazer a digestão. Que o seu estômago se normalize e que se equilibre. Fala vida, fala luz sobre o seu estômago. Fala unção de Deus sobre o seu estômago. E alguém diz: mas porquê é que você ora para as pessoas? No outro dia estava numa reunião, alguém se estava a queixar dos olhos, da vista, foi especialista e mais isto e mais aquilo, eu ouvi. E disse: a minha missão é transmitir a luz. E porquê é que você ora para os doentes? Para mostrar que você é bom, que você é pastor? Não. Porque Jesus diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. E todas as minhas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, no mundo do Espírito, nós já estamos sarados. Permitir trazer a água viva que já existe à nossa vida. Não só à nossa, mas à vida das outras pessoas. Glória a Deus. O Evangelho da reconciliação. Para o homem se reconciliar com Deus. Trazer a água viva do mundo e espírito à nossa vida e à vida das outras pessoas. A água para saciar todas as pessoas, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Há mais pessoas com problemas de estômago. Problemas de estômago, seja curado. Problemas de estômago. Saúde divina sobre o seu estômago, E no outro dia orei por aquela pessoa, porquê? Porque Deus diz: se fosse os meus olhos, eu não queria que alguém orasse por mim. Claro que queria. Se tivesse a rasca do meu estômago, eu não queria que alguém orasse por mim. Claro que queria. Se eu tivesse com uma dor nos músculos, não queria que alguém orasse por mim. Claro que queria. Não. Como o outro dizia: não, que eu sou parvo. É quando é preciso, vou aos melhores médicos, mas confio primeiro em Jesus. E a gente confiar primeiro na medicina e esquecer a Deus é mau. Então uns confiam em cavalos, outros confiam em carro, no especialista. Vou à faca, vou isto, vou aquilo. E não vai a Jesus porquê? Pessoas dizem qualquer coisa: vou à faca. Não gosto de dizer isso.
É ser operado, dizem que vão à faca. Eu vou a Jesus. Eu vou a Jesus. Eu vou a Jesus. Eu confio em Jesus. A gente precisa de confiar nele, acreditar nele. Havia um homem que eu nunca ouvi pregar, nunca soube se era gordo, se era magro, se era alto, se era baixo. Não ouvi as pregações dele, mas um pastor falou sobre ele. Chamado George Muller. Construiu um orfanato para 10.000 crianças. Outras pessoas podem até Jesus e construir orfanatos, tudo bem. É uma boa intenção. Mas ele um dia as pessoas não tinham comida. Os miúdos não tinham comida. E ele não tinha também comida para dar. E sentou os miúdos numa sala. E oraram a Deus. E oraram a Deus. O que é que ele estava a fazer? Ele não estava só a orar para a comida. Ele estava a pôr confiança no coração dessas pessoas, a confiarem no Senhor. Porque a comida hoje come, a gente come uma boa picanha, ficamos todos satisfeitos, aleluia, Deus supera as necessidades, mas à noite já temos fome. E precisamos de mais picanha ou outra comida qualquer. E no dia a seguir já nos esquecemos da picanha porque precisamos de comer. Ele orou a Deus. E diz que um padeiro foi incomodado durante a noite toda não dormiu. E fez pão, e fez pão, e fez pão, e fez pão. Os colaboradores dele fizeram pão, e pão, e pão, e pão. Passado algum tempo dele estar a orar, bateram à porta e traziam montes de pão. E o padeiro disse que foi incomodado durante a noite pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E trouxe pão. Como se isso não bastasse, dali a bocado vão leiteiro, trouxe leite e as necessidades foram supridas. Mas o que é que este George Muller transmitiu àquelas crianças órfãs? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Não só a comida, que era importante, mas confiança em Deus. Confiança em Deus. Confiança em Deus, glória a Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Vou dizer outra vez algumas coisas. No mundo do Espírito já há cura, já há saúde, já há prosperidade. Com a nossa fé, o nosso entendimento, trazemos para o mundo natural aquilo que Deus já nos deu. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos, com tudo aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Eu vou pedir para que me tragam aqui a Santa Ceia, com tudo aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. E aqui temos pão. E temos vinho. Glória a Deus. Podes levar as pessoas. Toda a fé tem que estar fundamentada em Jesus. Alguém no outro dia dizia, então, mas Jesus não morreu. Morreu. Mas ressuscitou. Ressuscitar é ressurgir. Reaparecer. Então temos aqui pão. Glória a Deus. O pão simboliza Jesus, o corpo de Jesus. O vinho, que é sumo de uva, o vinho, simboliza o sangue de Jesus. E todas as vezes que a gente toma a Santa Ceia, anunciamos a morte de Jesus, até que Ele venha. Então, antes de mais, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o que é entregar a vida a Jesus? É você entregar a sua vida confiando nele, pedir a ajuda dele. E como é que se pede a ajuda dele? Falo, ó Deus, eu acredito em Jesus. Recebo o perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Convido Jesus a entrar na minha vida, no meu coração, agora mesmo. Amém. E Deus dá a pressa às suas palavras. E entra na sua vida, entra no seu coração.
Há pessoas que sentem como um formigueiro sobre os dedos dos pés. Má circulação nos pés. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus está restaurando circulação nos pés. Há pessoas que sentem picadas do lado do coração. A unção do Espírito Santo está curando. A terra era sem forma e vazia. Há pessoas que a terra é sem forma e vazia. E há trevas. E disse Deus, haja luz, haja vida, haja saúde. E as trevas, a má circulação, a ansiedade, as palpitações saiam em nome de Jesus. Tudo isto por causa de Jesus. Agarre no pão e coma. Você que está lá do outro lado, agarre o pão e coma. Momentos difíceis na minha vida, pão e vinho. Orava em línguas e oro. Ouvi homens de Deus ungidos. Associei-me a homens de Deus com a unção de Deus. Enquanto o meu carro estava parado, o meu rumo espiritual até começar a andar novamente. E agora temos aqui vinho. Oh, vinho. A Bíblia diz, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Contenda é confusão. Pessoas vão para a tasca, bebem vinho e simplesmente traz ao de cima o que está no coração. Se ele é conflituoso, arma lá conflito e tudo mais. E Deus diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito. Então, quando a gente toma a Santa Ceia, pão e vinho, nos enchemos de Deus, da presença de Deus. Glória a Deus. E então podemos declarar com fé que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora queria falar uma palavra acerca de finanças. Glória a Deus. Diz a Bíblia, diz para rir se fazem convites, diz lá em Eclesiastes, o vinho alegra a vida, alegra, mas e depois é ressaca. E por tudo o dinheiro responde. Então Deus quer que nós administramos de forma correta o dinheiro que Deus põe nas nossas mãos. E às vezes pessoas estão doentes na área financeira, Deus também promete curar. Então como é que a gente é curado na área financeira? Ouvindo a palavra e começando a praticar com entendimento. A fé vai saindo, o medo vai saindo do coração e a fé vai tomando lugar no nosso coração e vamos praticando a palavra. E vamos vendo o fruto. Deus quer que cada um de nós tenha colheitas. Por um lado trabalhamos, todo o cristão deve trabalhar, eu trabalho, eles trabalham, todos trabalhamos e confiamos em Deus. Deus pode e quer trazer recursos além dos nossos salários. Não fazer do nosso salário a fonte, mas fazer de Deus a nossa fonte. Glória a Deus. E diz assim em Ageu, um livro na Bíblia que se chama Ageu, diz assim, Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu tivesse fome, se Deus tivesse fome, não te diria. Porquê? Então, porque todos os restaurantes são dele, as casas de bifana, as casas de picanha, comida gourmet, tudo isso, diz assim, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas, todas churrasqueiras, todos os animais, tudo é de Deus. Conheço todas as aves do monte e minhas são todas as feras do campo. E Deus um dia abriu um bocadinho a porta e deixou Salomão tirar lá montes de riquezas. Só um bocadinho, aquilo tudo pertence a Deus. Os restaurantes, as churrasqueiras, a comida mais sofisticada, os carros melhor do mundo, as melhores casas, as melhores mansões, tudo isso. Porque Deus diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
Então a gente precisa de trazer do mundo do espírito para o mundo natural aquilo que Deus já nos deu. E a Bíblia diz, em Lucas 6,38, diz assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, tão bem vos medirão de novo. Então a gente precisa de dar. Mas se eu vou dar, eu fico com menos aquilo. Ouça, um dia, Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus pregou à multidão, disse, lançai a redes do mar alto para buscar, glória a Deus, mas Jesus não ficou com o barco. Não partiu o barco, não passou o barco para nome dele, não, Jesus multiplicou e deu o barco de volta. Quando Deus diz para nós darmos, não é para nos tirar. Um dia um rapaz foi à reunião de Jesus, levou 5 pães e 2 peixes. E pôs esses 5 pães e 2 peixes à disposição de Jesus. Ele não ficou sem aqueles 5 pães e 2 peixes. Por um lado alimentou mais de 5.000 pessoas. No fim colheu 12 cestos. Então Deus não quer tirar o pão. Assim como não tirou o barco os discípulos, também não tirou o pão a este rapaz. Tinha um dia um profeta, uma senhora lá em Sarepta, que era de Sidom, andava apanhando lenha, chega lá um homem de Deus, o profeta Elias, foi lá à cidade e disse, olha, dá-me um copo de água. A senhora foi, olha, já agora traz-me um bocado de pão. Mas eu não tenho nada em casa, só tenho um bocadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e a seguir não temos mais nada, vamos morrer. O que é que ela fez? Ela agarrou naquele pão e naquele bolo feito com farinha e com azeite, semeou no homem de Deus. E depois ela não ficou com nada. Diz que ela foi junto da panela, a panela estava cheia de farinha, veja a panela cheia de farinha, a botija cheia de azeite. Então Deus não quer tirar a farinha, não o azeite. Glória a Deus. Quer multiplicar. Então a nossa mente precisa de mudar, fazer um reset, para nós tomarmos posse daquilo que Deus já nos deu. Há pessoas que têm as sementes preparadas, mas hoje é tempo de semear mais. Ouça uma coisa, há tempos um irmão foi ao café e Deus disse o coração dele para semear 20 euros numa pessoa. Ele semeou lá na senhora, não sei se ela pediu a Deus qualquer coisa, e ele semeou aquilo que Deus disse. A Bíblia diz em relação aos dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas Deus este mês disse que tenho uma despesa do carro, o meu dízimo é para isso. Não, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para manter as janelas do céu abertas e trazer as bênçãos. Mas já à parte disso, a gente deve de ajudar também as pessoas segundo a nossa possibilidade e a direção de Deus. E esse irmão assim fez. Esse irmão vinha na rua, achou a mesma quantidade de dinheiro, 20 euros. Aquilo não é uma colheita. Então a gente semeia 20 e colhe 20. Mas a Bíblia diz assim, olha. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora tem que dar, não sei o quê. Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. O que é a graça? É o favor não merecido. A fim de tanto sempre em tudo. Então Deus quer que a gente tenha sempre, não é só às vezes, em tudo, todas as áreas. Toda a suficiência, bondeja em toda a obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E depois diz assim, ora aquele que dá a semente ao que semeia. Cuidado com isto. Há pessoas que têm recebido semente e pessoas pensam que é colheita. E como é que eu sei se é semente, se é colheita? Pergunta a Deus, Senhor, isto é semente ou é colheita? Senhor, isto é semente
ou é colheita? No caso daquele irmão, ele compreendeu que aquilo era semente. Para quê? Para ele semear. Para quê? Para poder colher. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Há tempos, visitei um pastor e Deus disse no meu coração para semear 50 euros nele. Falando de dinheiro mesmo específico. Disse, está aqui uma semente que Deus disse para semear em ti. Eu não disse uma colheita. Eu não sei se ele compreendeu, se fez ou não. Isso é entre ele e Deus. Eu faço a minha parte. Cada um é entre si e Deus. Mas Deus deu-lhe aquela semente de 50 euros, não para ele ficar para ele, mas para ele agarrar e semear. Semear aonde? Num solo próspero. Alguém que tenha a unção de Deus sobre a sua vida. Para colher. Quando a Bíblia diz dai, onde é que vamos dar? Onde somos alimentados espiritualmente. Há pessoas que semeiam dízimos em determinados lugares, em determinadas igrejas, ficam piores. Porque lá não há revelação, não há entendimento, não há unção de Deus. Não importa se a igreja é grande ou se é pequena. Olha lá, o homem de Deus, o profeta, estava ele e a mulher. Quantas pessoas estão na reunião? Ora, o cão na conta. Senão, para meter mais uma pessoa no relatório. O cão na conta. O gato, não, tu também na conta. Vai-te embora. Então era o homem, a mulher, o filho tinha ido anda para aqui para a reunião para sermos 3. Já eram 3 pessoas, querido. 3 lá na reunião. Boa. E Deus multiplicou com as 3 pessoas lá. Glória a Deus. Quantas pessoas Deus precisa para multiplicar? Eu, você e Deus. Não precisa de mais nada. Glória a Deus. E ele comeu. Que bom, ele estava cheio de fome. Ora, quem está cheio de fome, come um bocado de pão com chouriço ou queijo. A pessoa está cheia de fome, qualquer coisa embarca. A pessoa comeu, ai que bom. Que bom. E a mulher, a cabeça dela a pensar, vou semear os meus dízimos, as minhas ofertas, como é que vai ser? Ela tinha mais nada. E ele, todo animado, assim diz o Senhor Deus de Israel, aleluia, barriga cheia, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. O que ele disse? O filho disse, ele disse que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. O quê? Ela olha assim para o lado, vê a tampa da panela e uma coisa branca. Chega, assustou-se, a farinha da panela cheia. Sim, pá, o que é isto? Então, mas aquilo estava no fim e foi o azeite e aquilo completamente cheio. Glória a Deus. Diz que comeu ela, ele, o filho dela, muitos dias até que o Senhor e depois deu chuva sobre a terra, mais de 2 anos. Então Deus não nos quer tirar. Vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias, com o entendimento. O entendimento traz a mesa de banquete. Ai, não, eu não tenho acesso. Eu sou um pecador. Ai, eu não devo semear. O diabo diz para você não semear para não colher. Temos a mesa. E Deus está a olhar, se você e eu vamos à mesa tomar posse. Se você crê, a cura divina não é para hoje. Quando chegar lá ao céu, olha, podias ter sido curado das artroses, andavas com enxaquecas, com diabetes, com dívidas, com tudo, e não recebeste nada. Fogo. Conta-se uma história de uma senhora que serviu um patrão muito rico durante muitos anos. E um dia a senhora adoeceu e um pastor foi lá visitá-la. Isto foi mesmo, um pastor tinha muitas pessoas, a senhora já viu, foi lá visitá-la. E depois, lá num quadro, ele viu um quadro é aquele, e desviou, tinha lá um papel por trás. Papel por trás que a senhora guardou e moldurou aquilo. Toda aquela quinta, toda aquela mansão pertencia a ela e ela não sabia. E vivia com dificuldades financeiras e doente, não tomava posse. Então Deus já nos deu. Às vezes é como se tiver uma barragem com água inesgotável. E pessoas não recebem. Isto é para mim.
para aumentarmos o nosso padrão de vida para cada um de nós e para as pessoas que nos assistem, em nome de Jesus. Com os nossos olhos da nossa mente e do nosso espírito, vou pedir à Isabel para vir aqui. Anda atrás do telemóvel, assim. Os olhos da nossa mente e do nosso espírito se abrem para que a gente compreenda e receba aquilo que Deus já nos deu. Antes de terminar a reunião, a Isabel só vai dar uma palavrinha, glória a Deus, e depois fechar a reunião, já sabes onde é que fechas. E desejamos e depois boa semana a todos vocês em nome de Jesus. As pessoas têm lá o número da conta, nós aqui vamos semear ao vivo depois da Isabel falar e glória a Deus. Boa semana a todos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. O que eu quero dizer para mim e para vocês hoje e para todos os que me estão a ouvir é que nada nem ninguém pode substituir a presença de Deus. Amém. Nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Você pode dizer assim, mas eu não sou cristão. Esse vazio que você sente no seu coração é a falta de Jesus na sua vida. A presença de Deus na sua vida. Mas eu sou cristão, eu vou a uma igreja. Mas se você não tem a presença de Deus na sua vida, você sente esse vazio, insatisfação. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, todas as coisas pequenas nos dão satisfação. Estava-me a lembrar do rei Salomão, que disse, vaidade de vaidades. Tudo é fútil sem a presença de Deus. Tudo passa. Mas com Deus, todas as coisas pequenas tornam o seu devido valor. Amém? Amém. E trazem satisfação à nossa vida. E o que eu quero dizer hoje é que para si e para mim, para todos nós, não se esqueçam de que Deus habita dentro de si. Amém. Você é o templo do Espírito Santo. Trate bem do templo. Trate bem das suas emoções. Porque tempos difíceis, e eu não quero dizer isto para assustar, porque Deus é maior do que tudo. Mas tempos que vão abanar as coisas. Abanar este mundo, abanar as igrejas. E quem é que vai permanecer? Aquele que está firme na fé em Jesus. Não ceda àquilo que você vê. Não ceda àquilo que você ouve. Nem sequer àquilo que você sente. Firme-se na palavra de Deus e naquilo que Deus é. Porque Deus é o único que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Ele, os princípios dele jamais serão abalados. Firme-se nessas verdades. Firme-se em Jesus. E só assim permaneceremos até ao fim. Firmes, convictos na fé. E não seremos abalados. Mas teremos tudo aquilo que Deus nos promete. Não se esqueça destas palavras. A presença de Deus é insubstituível na sua vida, na minha vida. Nós nada podemos fazer. Você pode dizer, és tão radical e tal. Não há nada que substitua. Se você não tiver Jesus no centro da sua vida, no seu coração vai existir sempre um vazio. Seja cristão ou não. Mas eu já sou cristão, tenho Jesus. Não. Se você não tem a presença de Deus na sua vida a cada dia, vai sentir frustração e insatisfação em tudo aquilo que você faz. E é como aquelas figueiras que estão cheias de folhas bonitas, mas não têm frutos. Sabe para que é que os frutos servem? Não é para chegar lá e dizer assim, que belos frutos, que lindos frutos que esta figueira tem. Não, é para alimentar. Os frutos são para alimentar. Amém? Então não se deixe enganar. Fique firme nas bases, nos fundamentos certos. No nome de Jesus. E eu declaro que Deus vai orientá-lo, Deus vai servir de si. Deus está a colocar as palavras dele na sua boca para você falar. Você pode dizer assim, mas eu não tenho dons ministeriais, não sou pastor, não sou... Deus está a chamar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
Deus está a chamar as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus está a chamar aqueles que são vis, aqueles que não são coisa nenhuma, para aniquilar aquelas que são. A graça dele nos basta. A graça do Senhor Jesus nos basta. Amém? Amém. Uma bênção para si, para a sua família, que Deus lhe abra os olhos da mente e do espírito. Deus quer falar consigo como um amigo, como ele falava com Abraão. Quer lhe dizer a si o que é que ele vai fazer. Antes de dizer a mais outra pessoa qualquer, ele vai falar consigo primeiro. O que é que ele vai fazer? Esteja atento, esteja sensível ao Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus.